Quando as crianças chegam na idade escolar, é comum que os pais irresponsáveis fiquem cheios de dúvidas sobre diversos fatores. Nesse cenário, a principal questão que surge é: como que eu escolho a escola do meu filho? Como que eu faço essa análise? Isso acontece porque o ambiente escolar tem papel essencial no desenvolvimento saudável das crianças. Ele serve como espaço para a construção do conhecimento, aprendizado, convívio social, criação de vínculos afetivos e muito mais. Hoje nós mostramos uma denúncia gravíssima envolvendo uma creche infantil de São José do Rio Preto e isso acende também um alerta. Por isso que nós fizemos aqui o convite para o psicólogo Marcos Vinícius Gabriel. O Marcos está sempre aqui conosco, esclarecendo, orientando toda a nossa população, você que precisa de ajuda, de apoio, de acolhimento. E ele veio aqui justamente para falar a respeito do caso dessa creche particular. As imagens são chocantes. Quem está em casa nos acompanhando, quem me acompanhou agora há pouco, Marcos, e vai ver novamente as imagens, o local está sujo, não tem higiene e é uma creche particular. A gente viu crianças comendo no chão com um prato de comida, uma outra criança que estava dormindo na cadeira. Na cadeira, gente, não tinha nenhum local adequado para ela descansar, para ela fazer o repouso. Diante disso, eu quero saber, Marcos, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. O pai e a mãe, ele consegue notar um comportamento diferente na criança, que ela não está sendo bem tratada na escola, como que ela conversa com essa criança, porque apesar da pouca idade, a criança sabe dizer também se ela está sendo maltratada, se ela está sendo judiada, se ela está sendo violentada, se ela está passando fome. Como que a gente descobre? Quais os indícios? Justamente. Bom, as imagens falam por si, esse ambiente é completamente inadequado para uma educação infantil, seja ela em qual faixa etária for. Os pais precisam começar a codificar sinais que muitas vezes são colocados pela criança, pelo corpo dela. Às vezes ela vai ficar inibida, retraída para falar o que está acontecendo, com medo de retaliações, de ser punida, de ser castigada, etc. e tal. Mas o corpo dela denuncia muita coisa. Ela começa a ficar muito encolhida, retraída, ela vai ficando mais tímida, ela vai ficando muitas vezes irritada, então a irritação no corpo também vai sendo percebida. Esses sinais precisam estar mais do que explícitos. E esses pais precisam entender que uma creche, uma escola de educação infantil, ela é uma segunda casa, é um segundo berço, é uma extensão daquilo que você tanto sonhou, que é ter um filho na família. Então você precisa acompanhar da mesma forma como você cuida da tua casa. Você tem que inspecionar o local, você tem que basicamente fazer visitas inesperadas ao local, sem que estejam esperando que você vá lá, para, de repente, você flagrar algum tipo de situação que vá contra completamente aquilo que vá na direção para violar os direitos da criança, né? Isso não é constituído como falha pedagógica do espaço. Isso já é uma violação de direitos. Então, esses pais precisam começar a se engajar um pouco mais, fazer reunião com outros pais, para que isso se torne uma frequência e leve a uma força imediata e começar, a partir daí, mudar completamente os rumos do que a gente pôde ver aí, que é realmente deplorável. É assustador. Assustador. Eu não tenho filhos, mas eu fiquei assustada. Você disse que a escola tem um papel importante na formação dessas crianças, até porque eles são pequenos, muitos são bebês também, vão para a creche, estão recebendo esse atendimento. E se o atendimento não for adequado, que traumas isso traz para a criança futuramente e durante o crescimento também? Porque ela já cresce acuada, coagida, Claro. Humilhada. Sem dúvida. Você tem que entender que esse espaço é um espaço para a reprodução da visão de mundo de confiança da criança. Mas ele está sendo levado para um campo de hostilidade, de agressão, né, de violação. Então, assim, a constituição psíquica
ela vai ficar basicamente fundamentada nesse espaço recreativo e educativo. A criança vai ficar muito mais tempo dentro desse espaço que dentro de casa, porque a gente sabe que hoje os pais trabalham fora, ficam basicamente a parte da manhã e a parte da tarde fora de casa, sem ter acesso ao filho, então está se confiando um tempo muito precioso para essa história. Diante disso, esse espaço ele é muito mais importante até nesse primeiro momento do que em casa. Em casa você tem um espaço de acolhimento, mas ali é a sustentabilidade da criança durante o dia todo. Então isso não é qualquer coisa que acontece. Então, para que você coloque o teu filho, a tua filha, num lugar como esse, isso tem que ter uma seriedade envolvida em todos os sentidos, porque esse filho vai ficar em exposição dessas situações basicamente a maior parte do dia. Isso não é qualquer coisa, isso pode acarretar vários danos psicológicos, vários danos psíquicos, vai afetar a autoestima, a autoconfiança, a autonomia da criança, ela vai ficar muito mais retraída para poder administrar as suas questões diárias, por exemplo, vai ficar mais isolada do que em interação com as pessoas, começa a ter medo do mundo, né? De sair para a vida, de começar a se relacionar com as outras crianças também. Quer dizer, você já vai levando a situação para outras finalidades e aí o estrago é muito grande, depois você tem que ter todo um trabalho psicoterapêutico para tentar rever esse tempo perdido aí e todas essas demandas que foram ocasionadas. Marcos, e como que os pais escolhem essa instituição, essa creche, essa unidade escolar logo no início? Como você falou, a vida de hoje de todos é muito corrida. Mas o pai e a mãe, ele faz uma visita no local assim e não tá dessa maneira. Porque eu creio que não, senão ele não colocaria o filho em um local como esse. Então ele vai analisar todas as condições do local, ele vai também conversar com os professores. Como que eu escolho? É um momento interessante também para a gente falar a respeito disso, porque janeiro está aí, os pais procuram no início do ano uma escola para colocarem os filhos. Ela particular, às vezes vai por conta do preço. O barato também pode sair caro muito também. Caro, claro. Mas como que eu escolho hoje uma escola? O que eu devo ter em mente? Eu vou na escola, eu vou analisar lá toda a condição do local, vou conversar com os professores, vou ver se tem algum processo também. Como que eu faço? Basicamente, isso tem que acontecer pelo menos uns 90 dias ou 4 meses antes de você levar a criança para ficar efetiva dentro daquele espaço. Isso não acontece muitas vezes, as escolhas são feitas assim de maneira muito abrupta e você não tem tempo para fazer uma pesquisa em quais instituições que a gente tem disponível para poder, né? E muitas vezes o que vai acontecer? Eu vou deixar a criança muito próxima de casa, porque o meu acesso fica muito, né? Mas de repente aquela instituição que é próxima da tua casa, ela não vai ser útil nesse sentido. Então assim, eu recomendo aos pais. Lógico, você está planejando ter um filho, ele já está numa idade em que vai para a creche, 4 meses antes você tem que fazer uma apuração completa de quais são essas instituições, esses espaços e basicamente tentar fazer contato com pais que já deixaram as crianças nesses locais. Isso também não é feito, né? Não se tem tanta proximidade nesse sentido. Então assim, faça uma pesquisa prévia, converse com pessoas que fazem parte do bairro, que têm canais de participação nessa instituição, que já deixaram seus filhos lá, que conhecem os profissionais que trabalham naquela instituição, para saber o mínimo que é necessário para você confiar e levar o teu filho, deixar o teu filho aos cuidados desse lugar. Isso tem que ser um espaço de autocuidado, não pode ser um espaço qualquer, para que a criança seja como um depósito de corpos pequenos ali. A gente percebeu nesse espaço aí que ali está sendo um depósito de corpos pequenos e não um espaço de integração da vida inicial da criança, dos primeiros passos dela. Então, não dá para a gente... Uma coisa que é importante esclarecer nesse sentido, Josi, não é muito comum a gente ver isso com tanta frequência, mas quando acontece, é muito provável que a gente vai encontrar no ambiente
de trabalho pessoas que não gostem de trabalhar nesse local, as condições de trabalho não são adequadas e muitas vezes esses profissionais trazem estresse da vida pessoal para um ambiente como esse. E também pode ter muita inveja, ou seja, essa criança é uma criança tão linda, tão linda, tão linda, que começa a se ter uma comparação com a criança que esse funcionário tem em sua casa. Então ele passa a reverter essa inveja numa projeção nessa criança, tratando ela mal, colocando condições totalmente assim impróprias para aquela criança, como se fosse uma revanche, uma vingança daquilo. Isso acontece muito e poucas pessoas falam sobre isso. E tem que se detectar isso o quanto antes. E é uma situação realmente inadmissível, porque a gente vê... Eu não consegui acreditar nas imagens. Elas estão jogadas. Estão jogadas. Elas estão jogadas de qualquer jeito. Como objetos, né? Eu fiquei pensando aqui também, você falando em relação a tudo isso, as professoras, as colaboradoras, as funcionárias teriam feito essa denúncia. Mas eu fiquei aqui me perguntando também como elas estavam aceitando tudo isso. Era por conta do salário? Como elas estavam, né? Como elas estavam se sujeitando também a essa situação de maus tratos com essas crianças todas. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Um ótimo final de ano para você. Para nós. Com muita paz, com muita saúde. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista de hoje.